Antes, um presidente dos Estados Unidos recebeu no Salão Oval um pré-candidato brasileiro à presidência da República em pleno ano eleitoral. Isso não é coincidência. É reconhecimento de que existe hoje no Brasil uma alternativa séria, sólida e confiável ao desastre do atual governo. E que essa alternativa tem nome. O presidente Trump me recebeu com enorme cordialidade. A primeira coisa que ele fez foi perguntar sobre o meu pai. Perguntou sobre as condições da prisão, sobre como ele está, sobre como a família tem lidado com tudo isso. Foi um gesto humano, que registro com profunda gratidão. Ao final do encontro, o presidente fez questão de me presentear pessoalmente com uma Challenge Coin, a moeda de honra que presidentes americanos entregam como símbolo de respeito e reconhecimento, tradição que remonta às Forças Armadas Americanas. É um gesto raro, reservado a aliados de confiança. Mostra o tipo de líder que ele é e mostra o tipo de relação que existe entre nossas famílias e os nossos movimentos políticos. Ao longo do encontro, expressei ao presidente a diferença gritante que haverá entre o governo Flávio Bolsonaro e o atual governo Lula. Em vez de alinhamentos ideológicos com ditaduras e regimes autoritários, o que o Brasil precisa são parcerias estratégicas que enriqueçam o nosso povo, gerem empregos e tragam investimento, tecnologia e segurança. O objetivo central da minha visita foi oferecer aos Estados Unidos uma alternativa ao que o Lula veio fazer aqui há poucas semanas. Enquanto o Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedi enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E elas são, sim, organizações terroristas. Aí, ó, tá aí o último trecho aqui, consta. A gente viu picadinho aí, mas ele enfatiza aí esse objetivo de nomear aí as organizações criminosas como terroristas. Essa parte é a parte mais importante. Eu acho que a campanha do Flávio vai focar muito no aspecto de segurança pública, né? As pesquisas internas do próprio PL mostram que é um dos temas mais sensíveis para a população hoje, né? Vai focar nisso e economia, basicamente. Até porque a questão ética, ele ainda consegue bater no Lula, claro, é o Lula do outro lado, mas é inegável que essa coisa toda do Vorcaro, da ligação, da visita à casa, embaralhou, né? Do ponto de vista de perspectiva para o povão, isso tudo embaralhou e tirou uma certa cartada, digamos assim, que qualquer candidato contra o Lula teria para usar, né? O Lula é o rei dos escândalos e o Flávio ficou na defensiva, lembrando do filho do Lula, lembrando dos escândalos do Lula, mas na defensiva porque ele está nesse epicentro do caso do Vorcaro, tendo que se explicar. Inclusive, hoje mesmo, o Tarcísio, o governador Tarcísio, né, aliado do Bolsonaro, numa entrevista disse, né, com todas as letras, que o assunto é muito tóxico e que o Flávio deve explicações, né? Então isso é uma coisa que prejudicou um lado da campanha, acho que isso é inegável, né? Aliás, eu queria chamar a atenção, Emilinho, uma frase do Olavo de Carvalho, né? Olavo tem razão, né? Que dizia: parece mesmo que a maioria só tem dois neurônios, um chamado contra e o outro a favor. A única atividade intelectual possível nessas condições é a torcida, né? Então tem gente que fica batendo cabeça, fica confusa, às vezes até com minhas análises, né? Mudou de lado, voltou ao normal, afinal, qual é a sua, Consta? A minha é fazer análise independente, criticar o que eu acho que merece crítica, elogiar o que eu acho que merece elogio e, acima de tudo, analisar com realismo o quadro político, como eu o enxergo, obviamente. Então, acho que o Flávio vai bater muito nessa questão da segurança pública, acho que ele está certo em mostrar que houve um respeito, um reconhecimento a ele, né? Todo mundo sabe do apreço que o Trump tem pelo próprio Jair Bolsonaro. Isso não é qualquer coisa, mas o próprio Eduardo já foi nas redes sociais, né, dizer o seguinte: olha, isso obviamente não é endosso de candidatura, né, porque a esquerda já vai vir com essa narrativa, porque o Lula quer puxar da cartola a história de soberania, né? O Flávio falou isso também na coletiva. Inclusive se saiu bem nesse aspecto, né? A soberania o povo quer quando sai de casa e quer voltar vivo, né? Ou seja, de novo, segurança pública, que é o que ele vai bater, né? Isso é defender a soberania do povo brasileiro. O governo Trump vai se manter neutro, não vai apoiar uma candidatura, que é tudo que talvez o Lula quisesse para poder bancar, né, a vítima
império estadunidense malvadão, não vai rolar, mas é um gesto de reconhecimento, é um gesto que tem sua importância. Óbvio que tem. O simbolismo dessa foto, ele é real. Tanto é que é fácil a gente avaliar essas coisas pela reação do outro lado. Né? Você vai lá, já estava vendo mais alguns aqui, né? Já tinha mencionado o Lindbergh, tem o Arruda Botelho, tem um monte que está lá histérico, né? E viraram agora analistas de linguagem corporal do Trump. Acredite se quiser, né? O Trump sentado quer dizer uma coisa, o Trump em pé reconhecendo o Lula. O Lula é o presidente do Brasil. É óbvio que ele vai ser recebido de uma outra forma, né? Como chefe de Estado com chefe de Estado. Agora, o Flávio é um senador, é um pré-candidato. Ele ser recebido já é algo simbólico. Então, essa turma da esquerda está reagindo, tentando diminuir essa importância do evento, do encontro, da foto, né? Porque eles estão incomodados, porque eles não gostaram. Então, isso, para mim, resume que aquilo que eu falei logo no começo, que o Flávio marcou um gol importante na sua candidatura. Resta saber o impacto real daqui para frente. Mas hoje é um dia que os bolsonaristas estão felizes e os petistas estão tristes. É difícil saber. Agora o tempo aí vai dizer, né, como vai ser esse impacto eleitoreiro, né, Darcio? O problema todo é que, na verdade, a gente tem que fazer uma série de avaliações agora para poder entender como que a população brasileira enxerga os Estados Unidos. Parte da população enxerga os Estados Unidos por um viés da grande mídia, como se fosse um país que deseja as nossas riquezas, um país que tivesse interesses imperialistas e outros mais, uma narrativa construída pela esquerda e que forma uma visão de mundo negativa acerca dos Estados Unidos. Outra parte da população enxerga os Estados Unidos como a terra da oportunidade, a terra da prosperidade, a terra da liberdade, que é aquilo que eles são de fato. E aí, obviamente, você tem aí uma visão de mundo, portanto, um pouco mais positiva, que nesse caso, de pessoas que vão achar que essa aproximação é importante. O que me surpreende é ver a turma do PT comemorar quando o Lula viaja para os Estados Unidos para tratar com o Trump e depois criticar o Flávio Bolsonaro quando faz a mesma coisa. Ora, bolas, essa estimulação contraditória da narrativa deles vai acabar deixando o petista maluco, porque ele já não tem, né, tanto tutano assim, ele já não consegue raciocinar direito, né, como pessoas normais. Aí vem o Lindenberg, vem o Janones fazer esse tipo de exercício, aí é complicado. É uma situação delicadíssima. Né? Lembra lá a piada do cachorro do Tom Cavalcante. Né? Então, assim, isso é muito sério, porque a população, obviamente, ela precisa ter uma visão sobre os americanos como uma nação próspera que pode nos ajudar, sim, mas que precisa ter um presidente que saiba explorar essa relação e não defender traficantes de drogas contra uma nação que sofre com eles. E é esse que é o problema. Eu acho que quem encontrar a melhor forma de explicar isso para a população há de ter um melhor resultado eleitoral, já que sua pergunta foi essa, né, acerca dessa relação. O que eu posso dizer é o seguinte: o Flávio ganhou essa batalha. Ganhou essa batalha. Inclusive, eles estão falando da foto do Lula com o Trump e a foto do Flávio com o Trump. A foto do Lula está lá, numa cortininha azul lá, ninguém sabe se é exatamente... Não sabe nem se é na Casa Branca. Né? Ali o Flávio está na sala do presidente, no salão oval, ali do lado do... Inclusive com o né? E o amigo, que nesse caso seria aquele que fez o papel ali de assessor de assuntos internacionais, que é um jornalista, né? E está ali na sala junto com ele, inclusive. Então, assim, desculpa, mas aparentemente, se a disputa é quem criou a melhor relação com os americanos, o Flávio Bolsonaro deu de 7-1, e não só isso, né? A pauta dele também dá de 7-1, porque metade da população brasileira, no mínimo metade da população brasileira, sofre com crime organizado e 50 milhões de brasileiros
estão sequestrados, não seguem sequer a Constituição. Eles seguem o estatuto de alguma facção criminosa. O estatuto da facção criminosa é que determina as regras para 50 milhões de brasileiros porque estão morando em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Portanto, o Flávio, quando fala em combater essas facções, ele se comunica com 50 milhões de brasileiros que estão pedindo por liberdade e que o Lula quer mantê-los cativos e o Flávio Bolsonaro deseja libertá-los. Portanto, o Flávio Bolsonaro meteu um 7-1 nessa relação com os Estados Unidos.